Essa é Solange, nós nos conhecemos no movimento estudantil, na ABU, no Rio de Janeiro. Ela foi minha secundarista, eu era o assessor da ABU, ela era a secundarista. Eu discipulei ela para Jesus até um tempo, depois discipulei para mim, e Jesus permitiu. Então, nós trabalhamos no Rio durante 5 anos. Ela veio da Igreja Presbiteriana, eu da Igreja Batista. Depois nós viemos trabalhar em São Paulo. Aí fomos para a Inglaterra. Quando nós voltamos para cá, no dia 5 de fevereiro de 92, nós fomos convidados a ajudar uma igreja japonesa, a Metodista da Saúde, onde a ideia inicial era ficar 6 meses lá ajudando a igreja, e esses 6 meses se tornaram 26 anos. Então, nós estamos lá, uma presbiteriana com um batista que viraram metodista. E tem os filhos, os meus filhos que estão na foto seguinte, Kevin, na foto seguinte, já apareceu aqui? Que não apareceu lá. É que os filhos demoram 9 meses para aparecer, mas aí apareceram. Isso. Então, do lado esquerdo, esse da frente, assim, é o Lucas. Lucas é veterinário, trabalha com neurologia animal. Ao lado dele está a Sara, é pedagoga com uma mãe, trabalha com um pai que é animal. E atrás dele está o Tiago, que é zootecnista, também trabalha com animal. Nós somos uma casa de feras, você pode perceber. O Tiago trabalha com doenças mitocondriais, mas a porta de entrada foi a zootecnia, essa turminha da família. Muito bem. Vamos fazer aqui um exercício. Se eu perguntar para vocês quais foram as palavras ou as expressões que vocês ouviram até esse momento, nas 3 palestras que nós tivemos, ou nas conversas que vocês tiveram, se vocês tivessem que dizer, a palavra que eu ouvi, que ficou marcante para mim, das palestras que eu ouvi, dos comentários que eu ouvi, ou algo que o Espírito está ressaltando no meu coração, que palavras seriam essas? Vamos lá, que palavras seriam? Podem dizer em alta voz. Silêncio, uma palavra, meditação. Que outras palavras? Geração, comunhão, igreja, transformação. Que outras palavras? Giló. Giló, agora tem uma... Você nunca mais vai olhar para o Giló da mesma forma. Você vai olhar para o Giló com uma perspectiva redentiva, é ou não é? Abacaxi. Glória ao abacaxi, ou a glória do abacaxi, né? Você nunca mais vai sentar numa cadeira impunemente. Você vai fazer, que cadeira é essa? 1, 2 ou 3, é ou não é? Que outras palavras? Passar o bastão, a intencionalidade, né? O desafio para a geração que está responsável em passar o bastão é crer que o mesmo Deus que usou a sua geração é o mesmo Deus da geração que vem. Às vezes a gente não acredita, né? A gente olha para assim, mas é o mesmo Deus, né? Então, às vezes a gente não acredita na geração que vem, mas o mundo acredita. E o diabo também acredita. Nós temos que acreditar, nós temos razão para acreditar, né? Essa responsabilidade. E a geração que recebe o bastão, recebe com a reverência e a gratidão, sabendo que temos agora o desafio de levar para frente essa tocha que recebemos, né? O bastão que recebemos. Muito bem, vamos pensando nessas palavras, né? Essas expressões, como é que Deus vai trabalhando com isso, com a gente. E agora, então, a última palestra e agora, né? Agora é com vocês. Deixa eu contar uma história para vocês. 1977, Rio de Janeiro, Pavuna. Pavuna fica na divisão da antiga Guanabara com o Rio de Janeiro. Pavuna estava aqui, tem uma barreira policial antigamente, e aí do outro lado está São João de Meriti. Aqui terminava a Guanabara e aqui começava o Rio de Janeiro. Meu pai era pastor numa igreja na Pavuna. E eu havia participado, então, junto com os estudantes da ABS, da formação de um grupo de estudo bíblico na minha escola. Era uma escola técnica de uma universidade, e o pátio dessa escola dividia o espaço da universidade com o espaço da escola técnica, né?
E nós começamos um trabalho entre os secundaristas de estudo bíblico, e alguns universitários viram e vieram participar conosco. Só que universitários tinham outras perguntas. A gente era estudante secundarista, com 14, 15, 16 anos, e os universitários vieram, né? E aí um rapaz, que era o obreiro da ABU na cidade do Rio de Janeiro, ficou muito preocupado em saber que tinha um secundarista dirigindo o estudo bíblico. E ele vinha do Flamengo até Piedade toda semana para sentar comigo por 15 minutos, para me ajudar a entender como estudar a Bíblia adequadamente e abrir a Bíblia de maneira apropriada, né? Esse rapaz morava aqui em Mogi, depois foi para o Rio de Janeiro como obreiro, Roberto Costa. Hoje ele mora em Curitiba. Mas o Roberto foi o obreiro que cuidou de mim. Depois, quando eu estava como obreiro universitário, a filha do Roberto foi a minha estudante. Eu cuidei da filha do Roberto. Depois, a filha do Roberto foi para a Itália, começar um trabalho com estudantes na Itália. E ela foi obreira do meu filho, quando meu filho estava lá. Então, de geração em geração, né, esse processo, Deus usando várias gerações. Mas eu quero chamar a atenção para essa proporção, essa desproporção, desse tamanho enorme desafio que a gente tem de passar o bastão para a geração seguinte, de comunicar o Evangelho, e a fragilidade de cada geração. Tinha então na minha igreja um rapaz chamado Joel Batista de Souza. E Joel perguntou para mim, Ziel, como é que se começa um grupo na escola? Eu falei, vai lá e ora. Não sei, mas qual é a técnica para começar? Bicho, vai lá e ora. Não, você não está entendendo quais são os passos para começar um grupo. Eu falei, já te disse. Não falei, coisa de paulista, eu falei, bicho, que era no Rio de Janeiro é bicho. Bicho, vai lá e ora. Ele falou, tá bom. Mas eu não imaginei que ele fosse fazer a coisa literalmente. Eu mandei ele orar na casa dele, orar, pensar, planejar, orar. Mas ele foi para a escola e tinha ouvido de mim, vai lá e ora. Então foi o que ele fez. Na hora do intervalo, o pessoal saiu da sala, ele pôs o joelho no chão e na sala começou a orar. Nisso passa um pessoal no corredor e um rapaz viu o Joel ajoelhado no chão e falou assim, você está bem? Está passando mal? Ele, não, eu estou bem. O que você está fazendo de joelho no chão? Eu estou orando. O que é isso? Estou pedindo para Deus mandar alguém aqui. Aí o cara falou assim, ei, mas eu cheguei aqui. Você é a resposta da minha oração. Pode sentar aqui, você vai ouvir aqui. E o rapaz sentou na frente do Joel e o Joel compartilhou o Evangelho com ele. E aí perguntou, como é que é o seu nome? Meu nome é Vicente. E o seu sobrenome? Eu não tenho sobrenome. Como assim? Não, eu fui criado nesse orfanato em frente à escola. E a escola ofereceu bolsas de estudo para o orfanato. Eu nunca tive família, me deram o nome Vicente. Eu sou um desses alunos daqui da escola. Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. Você não tem família nenhuma, não. E você entendeu o Evangelho? Eu entendi. Você quer seguir a Jesus? Eu quero seguir a Jesus. Ele falou, tá bom, então você vai almoçar na minha casa. Ele levou, então, Joel levou o Vicente para a casa dos pais dele, contou para a dona Maria, o seu João Batista, olha o nome, Maria e João Batista. Contou para eles o que havia acontecido naquele dia na escola. Então, enquanto o Joel e o Vicente almoçavam, o casal se afastou e foi para o quarto orar. Nisso, eles voltaram, no final do almoço, e perguntaram assim, Vicente, foi isso mesmo que aconteceu na sua vida? Você nunca teve família? Você conheceu Jesus hoje, quer seguir Jesus e tal? É isso mesmo, é assim e tal. Você tem 19 anos, não conheceu família? Não conheci família. Então a dona Maria falou para ele assim, você quer ser nosso filho? Ele, como assim? Você quer uma família? É tudo que eu mais quero na vida. E naquele dia o Vicente se tornou Vicente de Souza. Ele não só conheceu a Jesus, como ganhou uma nova família. Ganhou um sobrenome. Hoje, o Vicente, ele é diácono da Igreja Batista lá em Anchieta, e o Joel é pastor batista aqui em Santos. Agora, pergunta para mim assim, quanto de trabalho custou? Quanto de treinamento foi necessário? Quanto de planejamento estratégico, de investimento de recursos, de dinheiro? Quanta firula foi necessária para que um jovem dissesse, é para orar? Então, eu me ajoelho na sala, peço a Deus alguém, e esse alguém entrou. O problema da oração é que Deus responde, não é? Não é verdade? Às vezes, a gente coloca um abismo muito grande entre o desafio e a grandeza do anúncio do Evangelho com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade, com os nossos poucos recursos, com aquilo que a gente me falta tal coisa, me falta tal coisa, me falta tal coisa. Por melhor diploma que você tenha no servo de Cristo, plim, 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 plim,
Se você colocar o diploma do servo de Cristo em cima da mesa, ele não prega. Se você passar o diploma do servo de Cristo em alguém enfermo, não fica curado. Deveria ficar, mas não fica. Não fica. Então, às vezes, a gente coloca muito obstáculo, muito muro, para simplesmente dizer aquela oração do Senhor africano: Senhor, nos use. Ou é o Senhor, nos use? É isso, o Senhor africano. Senhor, me use. No plural, Senhor, nos use, que é o irmão africano, né? Nos use. E o perigo dessa oração é que Deus responde. Então, de fato, a graça de Deus se manifesta nessa relação entre a grandeza do Evangelho e a nossa fragilidade. E o que cria a ponte entre essas duas coisas é a graça de Deus. É isso que faz funcionar. Então, você não sabe, você não tem tão pouco recurso que Deus não possa usar. Não é? Às vezes é um livro, às vezes é um sorriso, às vezes é uma ajuda. Enfim, Senhor, com os recursos que eu tenho, como é que eu posso participar daquilo que o Senhor está fazendo na história? Então, nós vimos hoje de manhã que Deus tem um plano na história, que Deus está escrevendo um plano de redenção na história, e que a igreja tem um lugar fundamental nesse plano de Deus na história. A igreja é essa agência de reconciliação de Deus na história, e nós somos parte disso. Nós somos parte desse grande plano de Deus. Então, a nossa identidade como filho de Deus, o nosso chamado ao serviço, o passo a passo, a capacitação e os dons que o Espírito Santo nos dá o tripé para a ação cristã na história. Nós somos chamados ao serviço, somos filhos de Deus, temos dons, e o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós podemos e devemos agir como sacerdotes. Essas três coisas, sacerdócio universal, o serviço e os dons, nos capacita a qualquer um de nós a fazer parte daquilo que Deus está fazendo na história. Então é muito importante que cada geração se pergunte: Senhor, no teu plano, qual é o meu lugar? Com o que eu tenho, como eu posso te servir? Com o pouco que eu tenho, o que eu posso fazer? Eu só tenho aqui alguns pães e alguns peixes. Aí você vai ouvir do Senhor assim: bote na minha mão esses poucos pães, esses poucos peixes, e você vai ver o que eu vou fazer com esse pouquinho. É pouco enquanto continuar na sua mão. Se você colocar na minha, é mais do que suficiente. Então, nenhum de nós temos desculpas que nos permita fugir da responsabilidade de, sendo povo de Deus, participar daquilo que Deus está fazendo na história. Vamos para o texto bíblico. Acho que isso vai ajudar a vocês a fixarem essa ideia. Uma passagem de bastão importante na Escritura que nós temos de Paulo para Timóteo. Na segunda carta para Timóteo, que é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 2, de 1 a 8, nós temos um sanduíche bem interessante, que ajuda a gente a entender esse processo. 2 Timóteo 2, de 1 a 8, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Isso eu esqueci de colocar, desculpa. Não está na Bíblia essa não, essa parte aqui. Vamos lá. Obrigado, pastor Shen. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará o entendimento em tudo. E a primeira parte do versículo 8, lembre-se de Jesus Cristo.
Nós temos aqui um sanduíche entre fortifique-se na graça que há em Cristo, com lembre do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece no meio dessas duas coisas é que eu quero chamar a atenção de vocês. Bom, nós temos uma igreja difícil, essa igreja de Éfeso. É uma igreja que tem as seguintes características: muitas ideias diferentes com relação à palavra de Deus, grande incidência de discussões tolas, líderes que vão presos, muita gente que abandona a fé, líderes imaturos e linguarudos. Essa é a situação da igreja de Éfeso. Que tipo de líder você coloca como pastor de uma igreja assim? Bom, alguém com bastante conhecimento, alguém que tenha uma presença tal que imponha respeito, alguém com muita saúde para suportar essa pressão, porque afinal de contas essa igreja não é fácil. Como dizia minha mãe, viver com os irmãos no céu, ó que glória, com os irmãos na terra é outra história. Estela 4:22. E aqui então você tem esse abismo, uma igreja extremamente complicada, um apóstolo que está morrendo e vai passar a responsabilidade para alguém como Timóteo. Se você ver depois no capítulo 1, versículo 15, diz que muitos abandonaram o apóstolo Paulo. Os da Ásia que me abandonaram. No capítulo 4, versículo 4, diz que eles abandonaram a verdade por fábulas. No capítulo 3, versículo 8, diz que a fé deles é inconsistente e cheia de corrupção. Isso é uma igreja. Uma igreja. E ele pede então que Timóteo assuma a responsabilidade de ser pastor dessa igreja. Agora, quem é Timóteo? 1 Timóteo 4,12 diz que ele é um jovem. 1 Timóteo 5,23 diz que ele tem a saúde frágil. 2 Timóteo 1,7 diz que ele é tímido. 1 Coríntios faz a mesma menção. Então, como é que você vai entregar uma igreja que é um pepino desse tamanho, ou um abacaxi, para usar a linguagem bíblica de hoje, um abacaxi assim, e vai entregar para alguém que é jovem, alguém que é débil de saúde, alguém que é tímido? O que Deus pode fazer com as nossas debilidades, né? Deixa eu contar umas histórias para vocês. Na Hungria, quando ainda era um país debaixo do regime soviético, nós começamos lá um trabalho entre estudantes universitários. E o obreiro que começou o trabalho na Hungria é um rapaz que até o presente momento é esquizofrênico. Ele passa 6 meses do ano internado no hospital, por causa da sua situação, e nos 6 meses do ano que ele está apto, ele ia para a Hungria, no meio daquela diversidade, e ia começar o trabalho estudantil. Quando ele começasse a se sentir um pouco mal, ele saía do país, procurava um hospital, se internava. Qual missão contrata um esquizofrênico? Mas nos 6 meses que ele tinha de saúde, e tem de saúde, ele servia ao Senhor, e foi esse homem esquizofrênico que Deus usou para iniciar a obra estudantil na Hungria. Hoje a Hungria é um país livre, o movimento estudantil é um movimento forte, mas foi um esquizofrênico que começou a obra lá. Na Polônia, quando ainda era obra estudantil, um país debaixo do regime socialista também, o que começou a obra lá era um estudante que era um péssimo expositor bíblico. Ele era tão ruim que ele dormia enquanto estava dando exposição. Ele não aguentava se ouvir, está entendendo? Mas o que ele sabia fazer? Ele sabia cozinhar muito bem e lavava banheiro muito bem. Então o que ele fazia? Ele organizava os acampamentos de estudantes na Polônia, levava estudantes com eles que pudessem dar os estudos bíblicos. Enquanto esses estudantes davam os estudos bíblicos, ele ia preparar a comida. E depois ele limpava os banheiros. Pessoas assim Deus usa para começar a obra missionária entre estudantes em 2 países tão difíceis quanto a Hungria, quanto a Polônia. E quando você pergunta para na Polônia, qual foi o estudante que deixou, o obreiro que deixou uma grande marca naquele país, sempre mencionam esse obreiro. E a frase que vem em seguida é assim: ele veio mais frágil do que nós e não nos ameaçava. Trouxe a sua fragilidade, trouxe a sua debilidade, trouxe aquilo que ele podia fazer. E Deus honrou aquele esforço, e assim nasceu a obra estudantil na Polônia,
e o outro na obra estudantil na Hungria. Olha as exortações do apóstolo Paulo, versículo 1. Primeiro lado do sanduíche. Fortifica-te na graça. A mesma graça que nos salva é a graça que nos fortifica. Nós não nos fortificamos em nossa própria força, na nossa própria capacidade. Nós carecemos da graça de Deus. O ministério nasce desse encontro entre a minha fragilidade e a graça de Deus. Lembra do apóstolo Pedro? Quando foi que nasceu o ministério de Pedro? Pedro andou sobre as águas. E depois que deu 3 passos sobre as águas, acho que foram 3, foi 1, 2, 3, Jesus falou para ele assim: Pedro, porque andaste sobre as águas, vá lá e pastoreie meu rebanho. Foi. Ou quando levou a sogra para Jesus curar, Jesus falou: Pedro, você realmente é convertido. Trazer a sogra para Jesus curar, você tem que ser um homem de coração transformado, porque foste tão generoso e trouxeste a tua sogra, vai lá e apacenta o meu rebanho. Não foi nessa passagem. Ou, estando Pedro no monte da transfiguração, vendo Jesus transfigurado, e ele falando uau, 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 que no grego profundo significa uau, uau, uau. Jesus diz: Pedro, por que falastes 3 vezes uau, uau, uau? Você agora vai lá e apacenta o meu rebanho. Também não foi. Vocês lembram o contexto no qual o Senhor desafiou Pedro a cuidar do rebanho? Nós lemos parte do texto hoje aqui, João 21, não é? Ele disse que não ia trair, disse que não ia abandonar, acabou abandonando. E resolveu voltar a fazer o que ele fazia. Foi pescar. E como ele era um líder com muita presença, influenciou os outros, e eles foram pescar com eles. Então, o Senhor apareceu, preparou um peixinho e o esperou na praia. E aí o Senhor perguntou para ele: você me ama? 1, 2, 3 vezes. E Pedro sabia quem ele era. Ele disse: Senhor, eu posso fazer tudo errado de novo, mas o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Então o Senhor falou: ok, se você me ama, então vai lá e cuida do meu rebanho. O ministério nasce aqui. Não nasce na nossa capacidade de resistir, não nasce na nossa fortaleza, nasce desse encontro da graça de Deus com a nossa debilidade. E aí quando a gente chega para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor sabe que eu posso errar e fazer tudo errado de novo. Ele vai dizer: você me ama? Então vai lá e cuida. Vai lá e cuida. Então fortifica-te na graça. A mesma graça que nos salva é a graça que nos fortifica. É com base nela. O ministério não nasce das nossas fortalezas. O ministério nasce desse encontro do chamado gracioso de Deus com a nossa debilidade. E aí nós nos fortalecemos na graça de Deus. A graça que me salva, a graça que perdoa os meus pecados, é a graça que me fortifica. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na minha fraqueza. Não é no meu pecado, hein? É na minha fraqueza. Não é tipo pecar. Não, isso é abuso, né? É na minha fraqueza, na minha debilidade aqui. Versículo 2, ele diz assim: transmite o que você aprendeu. Confia essas coisas a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Transmita o que você aprendeu. Invista em pessoas e não em coisas. Foco em pessoas. Nós não devemos esperar que as pessoas nos sigam, nós devemos ser intencionais, devemos buscar pessoas. De que forma aquilo que eu estou fazendo pode edificar outras pessoas? Aquilo que a Lili falou hoje aqui de manhã. Eu faço e a pessoa vê, ela faz comigo, ela faz e eu vejo, ela continua fazendo e eu vou fazer com outras pessoas. Eu vou passando o bastão. Eu faço e ela vê, eu faço com ela faz comigo, e ela continua fazendo e eu fico vendo. Investir em pessoas. Muitas vezes nós, na igreja, somos como aquele jardineiro que se encanta mais com a ferramenta do que com a flor. Sabe como é que funciona isso? Todo sábado à tarde, hoje eu não fiz isso, eu faço jardinagem com a minha esposa lá em casa. Só que eu gosto daquelas caixinhas
de ferramenta de jardinagem, aquele monte de caixinha com ferramenta A, B, C, classificar, a luva, para sair bem na foto do Facebook, lá mexendo. Tudo. E eu facilmente me encanto mais com as minhas ferramentas do que com o foco, que é fazer com que o jardim fique bonito. O objetivo da jardinagem é fazer as flores florescerem. Não é eu ficar brincando com o meu jogo de ferramentas. Então, às vezes, nesse processo de investir em pessoas, a gente gasta mais tempo com programas, com ideias, com materiais, do que com as pessoas em si. Então, como jardineiros, o nosso foco são as flores, não é a caixinha de ferramenta. Invista em pessoas, transfira o que você aprendeu para pessoas, foco nas pessoas, porque são as pessoas que vão levar esse evangelho adiante. Lá no Rio de Janeiro, um grupo de secundaristas, a escola proibiu que eles se reunissem no pátio da escola, porque a escola era uma coisa secularizada, não pode ter testemunha aqui na escola, vocês têm que reunir lá fora. Eles foram reunir lá fora, foi ótimo. Quando eles saíram da sala, todo mundo viu o grupo. Então, ao invés de diminuir, aumentou o grupo. Na ABU de Cuiabá, eles perderam a sala, tinha que reunir no pátio. Aí eles fizeram uma coisa interessante, compraram 3 caixões, caixão de defunto, 3. Colocaram 3 caixões na porta da reitoria. A televisão veio, os crentes fazendo protesto. Aí tinha 3 caixões na porta da reitoria e o pessoal passava e lia dentro do caixão. Então, no primeiro caixão estava Karl Marx, Nascimento e Morte. No segundo caixão, Freud, Nascimento e Morte. No terceiro caixão, por que procura entre os mortos aquele que vive? O pessoal, é coisa de crente, já que está aqui, vão ter que ouvir. Está entendendo? Revolucionaram, investir em pessoas. São as pessoas que transmitem o evangelho para frente, transmite o que você aprendeu, de geração em geração. A gente costuma dizer que o êxito de um ministério, a gente percebe quando a pessoa que o começou sai, para ver o que ficou de resultado. Então, a primeira coisa, fortifica-te na graça. A segunda coisa, transmite o que você aprendeu. Versículo 3 e 4. Assumir a parte no sofrimento. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Gente, o ministério não é fácil. À medida que o reino de Deus avança nas trevas, o que a gente encontra é mais conflito, não menos conflito. Quanto mais o evangelho vai entrando no meio das trevas, mais conflito. Então eu costumo dizer para os alunos na sala, né? Vocês já sabem que estão na minha sala. Se você é fiel a Deus no pouco problema, sobre muito problema ele vai te colocar. E isso é bênção. O problema que você tem hoje é maior do que você tinha ontem, mas é menor do que você vai ter amanhã. Mas a graça de Deus foi suficiente ontem, é suficiente hoje, vai ser suficiente amanhã. Então, igreja boa, ministério bom, cresce em problema, nunca diminui, aumenta. É igual uma equipe médica. Como é que a equipe médica na cidade ganha boa reputação? Quanto mais grave são os casos que a equipe consegue tratar, maior a reputação daquela equipe médica, não é isso? Leva lá que fulano de tal é bom, pode levar. Está tossindo? Leva lá. Não sabe o que tem? Leva lá. Ele vai descobrir o que tem. Né? Quanto mais graves são os casos que a equipe médica intervém, a sua reputação cresce. À medida que o evangelho avança no meio das trevas, o que nós vemos é mais trevas, mais conflito, mais problema, mais tensão, mas é para isso que a igreja está aqui. Porque as trevas não vão prevalecer sobre a igreja. E o evangelho é maior. Então a nossa geração tem que ser uma geração que tem que assumir a sua parte no sofrimento. Não é com facilidades, é com luta. É luta mesmo, é tensão mesmo. Quando as pessoas começam a reclamar muito, eu digo assim, que Novo Testamento você anda lendo? Porque o Novo Testamento descreve situações dificílimas. O Senhor Jesus não nos chama para servir em situações ideais, tá bom, gente?
Nós somos chamados a servir em situações reais, não ideais. E em situações reais, sofrimentos fazem parte do processo. Então, nós nos fortificamos na graça de Deus, nós transmitimos o que aprendemos, nós assumimos a nossa parte no sofrimento. O secretário-geral da ABU do Vietnã, quando teve a guerra do Vietnã, mandou uma carta para a missão, a sede ficava em Harrow, na Inglaterra, nessa época. Ele disse, eu não sei o que vai acontecer comigo, não se preocupem mais comigo, eu decidi ficar com a igreja aqui, com meus irmãos aqui. Nos vemos na glória. Passaram muitos anos, a guerra do Vietnã acabou. E qual foi a surpresa de um dia lá na Inglaterra chegar uma carta daquele obreiro? Eu estou vivo. Passei muitos anos preso. Mas enquanto estive na prisão, olha as coisas que aconteceram. E ele conta a história de várias igrejas que foram nascendo por esse período que ele ficou na prisão. Agora, ele estava na prisão, não estava no resort, como cristão. Não é? Conflito, sofrimento. É diferente do que aconteceu na Romênia, por exemplo. O Martin Lloyd Jones já falava sobre isso. Diz que na Romênia, à medida que o regime foi ficando muito duro, os pastores eram muito perseguidos, e quando o sistema foi afrouxando um pouco, aqueles pastores que não haviam sido presos por perseguição, criavam problemas só para ser preso também. Para dizer, eu também fui preso, está entendendo? Aquele negócio igual na enfermaria do hospital. Eu levei 3 pontos. Isso não é nada, eu levei 17. E você? 27. E quanto maior o número de pontos, maior a reputação, está entendendo? Então, a gente não busca sofrimento, não precisa, gente, ele chega. Fica tranquilo, ele vai te encontrar. Mais cedo ou mais tarde, esse sofrimento chega. E quando ele chegar, a palavra de Deus assume comigo a sua parte do sofrimento. Versículo 5. Manter a sua mente focada na meta. Diz lá. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Você tem que manter o foco, né? O foco. O foco na meta atrai você. Eu gosto de dar o exemplo da maratona, né? No quilômetro 10, todo mundo feliz, correndo. Oi, tudo bem? Beleza? Você está aí também, né? Tênis novo, bonitinho. Vai fazer a prova em quanto tempo hoje? No tempo que der. Então. Chega no quilômetro 12, 13, silêncio. No 15 você começa a lutar internamente, espiritualmente. No 20 você começa assim, quem foi o louco que me colocou nisso? No 25 você descobre, fui eu mesmo que me inscrevi nisso. No quilômetro 30 você encontra os anjos cantando, vem alma cansada, tomada de dor. No 32 é manso e suave, Jesus está chamando, está entendendo? Aí no 35 tem a Coca-Cola bendita, sempre tem um anjo com uma Coca-Cola geladinha, você toma aquele pouquinho de açúcar, dá aquela animada, e aí você começa já a ouvir os anjos no final, no 42 te chamando. Aí você vai ponto e vírgula, entendeu? Se arrastando, mas você chega. Está entendendo? Mas você tem que manter o foco. Se você começar no quilômetro 1 dizer assim, faltam 41 quilômetros, você não termina nem o quilômetro 2. Mas é o foco, a meta, a meta, a meta. E aí quando você passa a linha de chegada, você diz assim, quando é a próxima? E depois não consegue chegar no metrô, está todo quebrado. Mas, enfim, aquela sensação de impotência, né? Manter a mente focada. No foco final, o que nos espera é essa herança incorruptível. Nós não temos imagem do que seja isso. Nós não conhecemos na nossa vida nada que seja incorruptível. Tudo que a gente conhece é corruptível, mas a herança que nos está proposta, diz o texto, é algo incorruptível. Todas as medalhas que eu ganho na corrida, depois de um tempo na caixa, fica tudo cheio de aquele negócio lá branco, verde, azul e tal. Eu não sei, aquele processo químico que fica lá, aquelas latarias todas lá. Dá um negócio tipo ferrugem, uma coisa assim esquisita que está lá. Eu falei assim, não é essa medalha que eu vou receber.
Porque o que eu vou receber no final é uma herança incorruptível. Nós não temos ideia do que seja isso. A gente só sabe que é essa herança que nos aguarda. Manter o nosso foco centrado. Então, fortificando na graça, transmitimos o que nós aprendemos, assumimos a nossa parte no sofrimento, mantemos a nossa mente focada. E versículo 6, a perseverança. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Perseverança. No reino de Deus, as coisas começam de pequeno, né? As parábolas do reino são da pequena semente que vira uma árvore frondosa. O estilo de Deus é começar com as pequenas coisas. Ele começou com um casal, e nós somos 6 bilhões de pessoas no planeta hoje. A China tem uma contribuição impressionante nesse processo, né? São os mais crentes, assim, para encher a terra, né? Mas, diz lá, né? É duro preparar a terra, você prepara a terra, joga a semente, aí você tem que esperar as coisas brotarem, e às vezes o clima não ajuda, vem uma geada, destrói tudo, e você tem que fazer de novo, tem que perseverar. O trabalho é frágil, sujeito a variações, mas não há nenhuma outra possibilidade a não ser a perseverança. O estilo de Deus é começar com pequenas coisas. Não tenha medo de começar com pequenas coisas. Não tenha medo de dar pequenos passos. Você nunca pode imaginar o que Deus pode fazer com pequenas coisas, com pequenos atos de obediência. Às vezes a gente acha que a história só muda com grandes eventos públicos. Não. Às vezes a história muda com uma mulher estéril, orando no templo, sendo confundida como bêbada, pedindo a Deus um filho. A história de Israel passa por um montão de mulheres estéreis. Então não tenha medo de ter poucos peixes e poucos pães. De ter a única coisa que você apresenta para Deus, a sua esterilidade. Senhor, não sei o que fazer. Não tenho o que fazer, mas se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Eu estou aqui. E o Senhor vai surpreender você, que essa resposta de oração, Ele responde. Ele responde. E da maneira mais surpreendente possível, Ele vai usar você. Eu tinha uma aluna no 2º ano do ensino médio no Rio de Janeiro, que fazia perguntas difíceis, e ela era terrível. E um dia, dando aula sobre a geografia da fome, ela desafiou, e vocês cristãos o que fazem? Eu falei, bom, em sala de aula eu não vou explicar o que cristão faz, mas depois da aula eu posso sentar aqui com você e explicar para você o que os cristãos fazem, tá bom? Terminou a aula, eu fui para o pátio, e aí vieram alguns alunos, conversamos, eu falei assim, e ela fez muita pergunta, eu digo assim, ok, você está precisando de alguma coisa? E eu trouxe um livro para ela, e entreguei esse livro para ela com a dedicatória, e deixei. Isso foi 1983. Procurando no Google, esse ano existiu, o pessoal que não conhece aí. Mais de 30 anos depois, eu escrevi um artigo numa revista, e nessa revista colocava o nome do autor do artigo e o e-mail. Ela mandou um e-mail e falou assim, eu tive um professor de História e Geografia num colégio em Nova Iguaçu, no ano de 83, que tinha o mesmo nome que o seu. Eu quero saber se é você mesmo. Eu falei, eu fui professor em Nova Iguaçu nessa época, mas eu não me lembro de você. Manda uma foto. Quem é você? Ela mandou a foto. Quando eu li a foto, eu falei, misericórdia é ela. Meus pecados me perseguem. Eu falei, o que eu fiz? Joguei pedra na cruz. Tanto tempo depois o fantasma aparece de novo. Eu falei, como é que você achou o meu e-mail? Eu li uma revista assim, que tinha um artigo seu escrito lá assim. Eu falei, e por que você lê essa revista? É uma revista de cristãos. Eu me tornei cristão. Eu falei, é mesmo? E não, eu me tornei cristã e esposa de pastor. Eu falei, é? Nossa, Jesus é bom mesmo. Com ela, não sei se com o esposo, mas com ela foi. Nós vamos para um congresso de pastores e você vai falar lá, eu quero te apresentar o meu esposo. Tá bom. Só que eu havia esquecido completamente essa história do livro. 30 anos. Então, no evento de pastores lá em Campos do Jordão, Água de Lindóia da CEPAL,
Ela se aproximou de mim com o esposo e veio com a bolsa na mão. Eu a reconheci, abracei, conheci o esposo, abracei o esposo. Ela falou assim: você lembra desse livro? Eu falei: eu conheço o livro. Não, mas você lembra do livro? Não, eu conheço o livro. Dá para você abrir na primeira página do livro? Aí eu abri a primeira página do livro. E lá estava a dedicatória que eu fiz para ela naquele ano. Eu falei: uau, eu tinha esquecido disso. Ele disse: pois é, esse livro mudou a minha vida. Eu só fui saber 30 anos depois. 30 anos depois. Então, não se limite achando que o que você pode fazer para Deus é algo muito pequeno e simples. Coloca esse pouco pão e esse pouco peixe na mão do Senhor e deixa que Ele faça o resto. No que nós estamos perseverando? Quais são as marcas dessa perseverança em nossas mãos? Então, olha como é que o apóstolo Paulo conclui essa perícope. Ele diz assim: se não estamos preparados para sofrer, se não temos uma mente focada, se não queremos assumir o nosso chamado, se estamos querendo desistir, versículo 8, lembre-te de Jesus Cristo. Ele começa dizendo: fortifica-te na graça, assume, siga adiante. Mas se você quiser desistir por alguma razão, lembre de Jesus. Se a mente não ficar focada, lembre de Jesus. Se a dor ficar muito grande, lembre de Jesus. Se você ficar com medo, lembre de Jesus. Se você não souber o que fazer, lembre-se de Jesus. Fortifica-te na graça e lembre-te de Jesus. E assume a sua parte nesse processo. A igreja necessita de cada jovem, de cada pessoa que, fortificado na graça, lembre-se de Jesus toda vez que tentar desistir. Nós não assumimos o bastão da geração anterior baseado nas nossas forças. A gente assume o bastão da geração anterior fortificado na graça de Deus. E quando ficar muito difícil, a gente se lembra de Jesus e a gente continua. Ah, mas eu só sei cantar, só sei tocar uma música. Vai com essa música, toca só essa. E o restante? Canta sem instrumento, fica pendurado com ele no pescoço. Pessoal, vamos cantar, essa eu não sei tocar. E canta bonito. E se você não tiver voz, faz E se você não quiser fazer marca só o ritmo. Mas lembre de Jesus. Lembre de Jesus e fortifica-te na graça. Em 1523, um homem inspirado no Salmo 46 e no testemunho de 2 jovens que foram queimados vivos porque professaram a sua fé, escreveu o seguinte: Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Martim Lutero. Fortifica-te na graça e lembre de Jesus Cristo. Fortifica-te na graça e lembre-se de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês nessa responsabilidade de assumir o bastão que não é um abacaxi, como nós vimos hoje, embora seja difícil, mas é a glória de levar adiante aquilo que Deus começou com as gerações anteriores e que agora cabe a nós. Chegue na sua igreja e fale assim para Deus, para o Espírito Santo: Espírito Santo, abra os meus olhos para ver as necessidades da igreja.
Quais são as necessidades que ninguém está vendo, que o Senhor quer que eu veja e que eu posso começar a servir e fazer? Vou terminar com essa história. Uma estudante do grupo de ABU do Mackenzie voltou para a igreja do seu pai, pastor, e disse: pois é, na minha igreja nós não temos muito espaço para trabalhar enfim, eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu falei: peça para Deus te mostrar. Ele vai abrir os teus olhos e de repente você vai ver coisas que ninguém está percebendo. E ela começou a orar e começou a ver necessidades. E ela começou a, sem cargo, sem posição, sem nada, responder às pequenas necessidades que iam surgindo. O que ela não sabia é que havia pessoas olhando. E depois de uns 3, 4 meses fazendo aquilo, o conselho da igreja chamou a essa estudante e falou assim: nós temos observado você tomando a iniciativa de fazer uma série de coisas que você está fazendo aqui, e nós não pedimos para você fazer, mas estamos felizes porque você está fazendo. Diz para a gente, onde você aprendeu isso? Como é que é isso? E ela explicou então para eles o que havia aprendido e como tinha feito. Ele falou assim: você não pode domingo que vem assumir o púlpito da igreja e contar para as pessoas da igreja como é que você aprendeu a servir a partir do pouco? E ela ligou para mim assustada, assim: olha, eu que não tinha espaço nenhum, agora vou ter o púlpito da igreja para poder compartilhar para as pessoas o que eu estou fazendo. Vai lá e faça. Vai lá e sirva. Nós mandamos um grupo de estudantes para a parte prática de um acampamento de uma igreja. E nesse grupo de estudantes só tinha doutores e pós-doutores. Gente muito bem preparada, que havia se preparado para servir naquele acampamento, ensinando as pessoas a como evangelizar na universidade. Quando eles chegaram no acampamento, o líder de jovens falou assim: olha, nós não sabemos quem convidou vocês, nós não temos nada para vocês fazerem aqui, sinto muito, a programação está feita, isso foi ideia do nosso pastor, vocês fiquem aí, mas ok. E eles falaram: nossa, sentiram muito desmotivados, né? Uma recepção dessa. Falaram: bom, a gente pode fazer 2 coisas. A gente pode orar e tentar ver o que está acontecendo aqui. E eles perceberam que as pessoas usavam o banheiro do acampamento e deixavam, no final do dia, o banheiro naquela situação de Gênesis, depois do capítulo 3. Assim, a queda. Com cheiro de queda. Sinais da queda por todo lado. E eles falaram o seguinte: a gente pode levantar bem cedo e fazer 2 coisas. A gente ora e nós vamos limpar os banheiros. Ninguém precisa saber. Eles levantavam às 4 horas da manhã, oravam, e às 5 horas da manhã limpavam todos os banheiros. Quando o pessoal vinha durante o dia, o banheiro estava todo limpinho e ninguém sabia o que era, achava que era organização. O que eles não sabiam é que o pastor tinha o hábito de levantar às 4 para orar. E o pastor ficava andando pelo acampamento, orando, e ele viu a luz do banheiro acesa. Ele reclamou, pessoal: quem foi que deixou a luz do banheiro acesa? Quando ele chegou lá, ele percebeu que os meninos estavam limpando o chão, dando o trato. Nem o pastor sabia que aquilo estava acontecendo, sendo feito por eles. Ele ficou em silêncio o tempo todo. No último dia do acampamento, ele, no encerramento, falou assim: qual foi o ponto alto do acampamento? E o pessoal: o banheiro, tal, que não sei o quê. Ele falou assim: pois eu vou apresentar a vocês a equipe da nossa igreja responsável por manter o acampamento limpo. E convidou aqueles jovens. E cada vez que um passava à frente, disse: olha, esse aqui está terminando seu doutorado nessa disciplina aqui na universidade, esse aqui está terminando seu pós-doutorado assim, 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 assim. Eles vieram para compartilhar com vocês como se evangeliza na universidade. E vocês não receberam bem, pois eles, de madrugada, levantavam para orar e para levantar o banheiro. Agora, eu não vou fazer o encerramento do acampamento. Eu vou pedir que eles contem para vocês como é que se pode compartilhar o evangelho na universidade. Lavar banheiro pode ser redentor. Pode começar hoje mesmo na sua casa. À noite, enquanto está todo mundo dormindo, você levanta, ora, limpa o banheiro. Sua mãe vai levantar e vai dizer assim: nossa, qual foi o anjo que nos visitou essa noite? Que anjas tem por aqui? Aquela cozinha de pizza de sábado para domingo, que fica desse tamanho assim, você levanta cheio do Espírito Santo e batiza, em nome de Jesus, batiza o prato, levanta e enxuga o prato, batiza o prato, né?
Se você não é de imersão, abre a bica de todo jeito e batiza assim. Mas assume essa parte pequena do ministério, que começa com lavar pratos, começa com... Esse exemplo é bom para terminar. Samuel Escobar, René Padilha e John Stott. Esses nomes vocês situam, né? Grande René Padilha, teólogo latino-americano, e John Stott. John Stott, é ou não é? Estavam num evento de estudantes e chovendo muito, então os sapatos deles estavam completamente sujos de lama, né? E um dia o René levanta às 6 da manhã para orar e descobre que o sapato dele estava limpinho. Aí ele fica assustado, porque o sapato estava cheio de lama, ficou... Ele vira para o Stott e falou assim, você viu se algum estudante entrou aqui e limpou o meu sapato? O Stott disse, não. Fez jeito aquela filma inglesa, né? Não. Foi estudante, não. Ué, você tem alguma coisa a ver com isso? Ele, seu sapato estava muito sujo, né? Então, eu dei uma limpadinha para você. Percebe? Fortifica-te na graça e lembra de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. O pastor Shen tem agora a palavra final do encontro. Tá bom?